favor, para todos nós. Espero que esses conhecimentos que tenham sido explanados tenha tido ajudado nossos irmãos necessitados, né? Que muitos têm problemas, mas eles não contam, não falam para os seus amigos, para os seus companheiros, e sofrem com aqueles pensamentos, né? Porque vivo, porque sofro, o que está acontecendo comigo? E é sempre bom uma orientação, e aí ele vai tendo suas ideias, desenvolvendo seus pensamentos, e assim chega até a ser esclarecido naquilo que ele está buscando. Estávamos falando sobre a obsessão, que é uma grande necessidade de ser explanado para todos nós. Às vezes a pessoa fala, não tenho esse problema. Que louça! Quem que não tem? Né? Quem sabe quem tem e quem não tem? Como foi falado, eles entram na surdina, são zelosos, perspicazes, e às vezes você nem percebe que você está sendo iludida, que você está sendo usado. Então é sempre, como eu falei, ligue a nossa anteninha, mesmo quando você estiver dormindo, deixe ligada. Porque hora é hora para eles atuarem sobre nós. E esteja sempre com os bons pensamentos, boas leituras, boas companhias e lugares saudáveis, por favor. Considerando-se as diversas faces que envolvem o mecanismo da obsessão, apresentamos sob o ponto de vista didático a presente classificação, visando a melhor compreensão do processo obsessivo. Então nós vamos ter outras ideias, outras maneiras que cada autor vai sendo dito outras coisas novas, outros caminhos, né? E exemplos. Isso vai ser muito importante para todos nós, gente. E aqui é o nosso irmão Giase, no seu livro de apometria, que nos fala. Como falei, querem melhores entendimentos, vocês façam uso do próprio livro. Quanto à forma de ação ativa, ocorre quando o ser espiritual, que faz a obsessão ter consciência do que executa, e assim o faz em função de objetivos específicos. Quando passiva, acontece quando o obsessor não tem consciência do que faz, agindo pelas leis de afinidades dos fluidos. Então, nós vimos quanto à forma de ação. Agora, quanto à localização física, é o caso em que o obsessor age manipulando e inoculando fluidos tóxicos no perispírito, que repercutem no corpo físico e promovem o adoecimento dos órgãos. Psíquica. Nesse caso, o obsessor atua na manipulação e inoculação de fluidos tóxicos no psiquismo, especificamente naquilo que entendemos como atributo do espírito, tais como pensamento, atenção, concentração, percepção, etc. Quando ocorre a influência perturbando a transmissão do pensamento, fica alterada a comunicação entre o agente e o instrumento. Agora, quanto à intensidade, simples,
Esse processo se dá em função da manipulação de fluidos de pouca densidade, apresentando-se como pequenas intoxicações que levam ao corpo físico e ao mental sinais e sintonias de pouca intensidade. Verifica-se quando o espírito malfazejo se impõe ao médium, que entretanto está consciente das manobras e de simulação do espírito, o que certamente o incomoda, mas não o perturba a ponto de provocar desarranjos mentais. Então, isso daqui foi tirado do Kardec. A fascinação também é do Kardec. A subjugação, depois. A fascinação. Aqui, a manipulação e a interpolação de fluidos se dá no pensamento. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que paralisa de alguma forma seu julgamento com respeito às comunicações. O médium, fascinado, não se crê enganado. Neste caso, participam espíritos ardilosos, muito inteligentes, que usam de todos os recursos para envolver as suas vítimas. Ninguém está livre desse tipo de obsessão. Kardec. Subjugação. Processo bastante grave, que envolve o domínio completo do pensamento e da vontade do ser. É uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, a pessoa está sob um verdadeiro jugo. Kardec. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o ser é obrigado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras. No caso da subjugação corporal, o indivíduo é constrangido a praticar os atos mais ridículos possíveis, apesar de ter consciência do que faz. Faz contra sua vontade. Há nesse tipo de obsessão, manipulação, interposição de fluidos muito densos, em que o ser apresenta alterações das funções mentais pela ação intencional de outra mente, em que a razão declina, a vontade enfraquece, os sentimentos se deterioram e os hábitos mudam. Então, vocês estão vendo, gente, quanta coisa que nós temos que observar, não só em nós, como naqueles que vivem em nossas casas, nossos ambientes, né? Na casa dos nossos conhecidos, amigos, porque tem pessoas que não observam, ou então acham que aquela pessoa está ficando louca. Nossa, ele não está batendo bem da cabeça. E às vezes nem é ele, é influência do obsessor. Por isso que a gente precisa estar dia a dia sempre alerta, observando esse, observando aquele, né? Nossa, vá num centro, não precisa assustar, não precisa arrancar os cabelos, ficar desesperado por causa disso, gente. Vamos agir de uma maneira discreta, né? E vai obter uma orientação. Ah, nós não somos dessa religião. Mas você prefere então seu doente sofrendo, indo para o hospício, morrendo louco? Porque acontece isso, sim. Não é história, não. Por isso está sendo dado vários tipos, várias maneiras, várias condições para que as pessoas que estão vendo, escutando, ou mesmo lendo, vejam como se deve proceder. Bom, nós vimos quanto à forma, quanto à localização, quanto à intensidade. E agora nós vamos ver quanto ao tipo.
auto-obsessão. Nesse caso, o ser é responsável por todos os sinais e sintomas que apresenta, julgando ser ele o mentor intelectual de seus equívocos passados e presentes. Quando começa a tomar a consciência dos fatos, exercita-se em culpas que geram cobranças, que acabam produzindo pensamentos fixados em alguma coisa. A consequência é o desinteresse pela vida, com baixa vibração do campo eletromagnético. E na evolução, pior, surgem as doenças nervosas e mentais. Surgem as doenças nervosas e mentais. Bom, a heteroobsessão caracteriza-se pela influência de espíritos encarnados ou desencarnados, junto a outros seres que também podem estar em condições iguais. O processo pode ser ativo ou passivo, com ação direta no corpo físico ou mental, e sua intensidade pode variar de leve e moderada a grave, dependendo do merecimento do ser envolvido. Pode apresentar-se, então, em 4 situações. Então, só vou apenas falar quais são as situações e numa próxima será especificado, bem explicado a respeito de cada uma, né? Obsessão entre encarnados, obsessão de encarnado para desencarnado, obsessão de desencarnado para encarnado e obsessão entre os próprios desencarnados. E aí haverá então uma conclusão a respeito disso. Então, até esse dia, até essa hora, e espero que esteja sendo de grande valor o que está sendo passado.